que hoje nós vamos queimar, vamos colocar em oração e de uma maneira simbólica. Do mesmo jeito que o fogo queima o papel, no mundo espiritual, o que não presta vai estar sendo queimado na sua vida, amém? Mas tem que ser de verdade determinado mesmo no seu coração. Faltou alguém receber esse pedido aqui? Alguém não recebeu? Pastor, não recebi. Só levantar a mão que os irmãos já te entregam já. Isso. Vai lá, pastor. Eu não recebi, mas não se preocupe em fazer o pedido agora, tá? Você pode estar fazendo depois, até o final do culto, você pode escrever aí o que você não quer. Mas lembre, hein? Eu sempre brinco, eu falo, é para escrever o que não presta. Presta atenção para você não escrever outra coisa aí, porque eu pego depois o pedido, claro que eu não vou ler, não me interessa, mas está lá o nome, né? O nome, João, o Zé. Eu falei, irmão, mas não é. O Zé quem que é? Meu marido, pastor. O que não presta, pois é, isso mesmo. Está amarrado em nome de Jesus. Põe aquilo que você não quer mais na sua vida, amém? Glória a Deus. Vamos lá então para a palavra de hoje. Vamos para a nossa quinta lição aí do curso Fé. Apesar da chuvinha que estava caindo lá fora, nada impediu você de chegar aqui. Diga glória a Deus. Vamos lá então. Curso Fé, lição 5. Qual que é a lição 5? Qual que é o título dela? A fórmula da oração. Deixa eu falar para você. Eu até mandei convidando várias pessoas para estar hoje com a gente. Irmãos, o curso Fé, ele muda a visão que a pessoa tem a respeito da fé. Se a pessoa que nunca tinha feito o curso Fé, quer ver? Quem nunca tinha feito e já está aí fazendo, já tem todas 2, 3, 4, 5 semanas, mudou a sua visão a respeito da fé, sim ou não? Muda ou não muda muita coisa? Muda. E quando muda a sua visão em relação à fé, a sua vida também muda. Então isso é muito bom, até para quem já tinha feito. Eu falo que já fiz o curso Fé várias vezes, já tive a oportunidade de ministrar o curso Fé várias vezes, mas cada vez que eu volto, né, reviso aí o curso Fé, a gente cria músculos espirituais mais fortes, amém? A gente volta assim mais renovado na fé, a visão em relação à fé muda. E hoje nós vamos ver a fórmula da oração. Pastor, oração tem fórmula? Presta atenção, já vou te adiantar. Primeiro que nós vamos ver aqui um tipo de oração. Tem vários tipos, né? Mas uma coisa que a gente pode entender é o seguinte: tudo tem a maneira certa e a maneira errada de se fazer. E a oração? A oração não é diferente. Tem a maneira certa de fazer oração, mas também tem a maneira errada. É o que nós vamos aprender hoje. Você vai ver a maneira correta de você orar para você ter resposta de Deus. Glória a Deus. Vamos lá então. Começa assim, ó. A oração é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Quem concorda com isso aqui? Diga amém. Irmão, isso não é exagero. O missionário não exagerou nem um pouquinho quando ele falou isso aqui. A oração é a coisa mais importante das nossas vidas. Não, pastor. A coisa mais importante da minha vida, pastor, é a minha família, é meu emprego, é o meu filho. Não, é a oração. Pastor, mas por quê? Porque a oração é a maneira pela qual você, eu, né, somos indivíduos tão pequenos, conseguimos nos ligar ao Deus Criador de todas as coisas. Diga glória a Deus. E às vezes a gente não dá para a oração essa importância. Olha como o missionário começa. Às vezes a oração fica lá no último lugar. Se der, quem sabe, né? Se der tempo, se eu conseguir arrumar um espacinho para oração, então eu acrescento uma oração no meu dia. Não, é a coisa mais o quê? Importante. Vamos lá? Ela é o recurso que temos nos momentos difíceis e dela todos os seres humanos, todos os seres humanos fazem uso. E irmão, olha, todo ser humano ora. Até aquele que não acredita em Deus, pode ser que ele ore da maneira errada ou ore ao Deus errado. Até o ateu até brinca quando a coisa aperta mesmo, quando, como dizia a minha avó, quando o caldo entorna, ele esquece até que ele é ateu, ele fala, meu Deus, é ou não é? Ele ora, ele clama. Todo ser humano faz uso do quê? Da oração. Isso é qualquer um. A hora que a coisa aperta e de repente a pessoa não está esperando, vem lá, cruza lá um caminhão na frente, até o ateu esquece que é ateu. Ai Jesus! Ele fala ou não fala? Ele fala. Todo ser humano ele clama a Deus. Vamos lá. Apesar de tudo que a oração é e representa para o cristão, são poucos os que sabem fazê-la. Quando os discípulos de Jesus viram que ele obtinha sucesso em todas as suas orações, chegaram-se a ele e lhe pediram que os ensinasse a orar.
Certamente que existia uma maneira correta de fazer aquilo que Deus considera como oração. Os heróis da fé sabiam fazê-la e por isso venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, nós estávamos cantando aqui agora, né? Fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram, na batalha se esforçaram e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Sim, tudo isso e muito mais conseguiram porque sabiam fazer aquilo que pelo Senhor é considerado como o quê? Então não é brincadeira. Tudo isso aqui que a gente acabou de ler foi resultado da fé em oração. Amém, Jesus? A oração produziu esses resultados todos maravilhosos aqui, que estão escritos na Bíblia para servir de exemplo para nós. Não é à toa que a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Amém? Então o efeito da oração é muito poderoso. Mas vamos lá. E você já sabe fazer a oração que move a mão do Senhor e que faz com que o poder celestial opere em seu favor? Há muita coisa boa esperando por você. Aprenda a fazer a oração da fé e passe a desfrutar do melhor desta vida. Não vamos nesta lição, como eu falei, estudar todos os tipos de orações, mas a fórmula da oração que devemos fazer para vencermos o quê? Os males. Existe tal fórmula? Sim, no livro de Isaías, capítulo 43, verso 26. O que diz lá? Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Temos aí nessa declaração de Isaías a fórmula da oração que nos fará o quê? Vitoriosa. Então olha para o pastor aqui para você já entender desde o início. Esse estudo inteirinho vai ser tirado desse versículo de Isaías, está lá, o Guilherme colocou lá, 43, 26. Então, cada parte desse versículo vai ser um passo. O primeiro que está ali, procura lembrar. Entremos em juízo juntamente, é o segundo passo. Apresenta as tuas razões, vai ser o terceiro, para que te possa justificar, vai ser o quarto passo. Amém? Daqui que nós vamos tirar a fórmula da oração. Amém, Jesus? Quem está acompanhando até aí, diga amém. Então vamos para o primeiro, vamos lá? Primeiro passo, procura o quê? Lembrar-me, presta bem atenção nisso aqui, hein? Ao entrar na presença do Senhor, devemos fazê-lo saber que estamos ali porque somos seus filhos, porque a palavra dele nos garante a bênção e porque acreditamos que ele é poderoso para nos conceder a graça. Se quisermos ser atendidos em nossa petição, temos que entrar em sua santa presença, lembrando de tudo aquilo que sua palavra nos promete e garante nos pertencer. Ô pastor, olha para mim. Então eu tenho que lembrar a Deus de tudo aquilo que a palavra promete e me garante pertencer? Sim, entre aspas. Por que entre aspas? Será que Deus ficou esquecido? Será que Deus não lembra do que ele nos prometeu na palavra? Será que Deus esqueceu da promessa que ele fez para nós? Eu pergunto para você, Deus esquece? Não, é óbvio que não. Então, pastor, não entendi. Por que procura lembrar-me? Por que lembrar a Deus, então, do que está escrito? Agora a gente vai entender. Alguém poderá perguntar se Deus é esquecido. Quem está acompanhando aí, diga amém. Que foi o que eu perguntei, né? Poderá questionar que, desde que ele é onisciente, ele sabe de tudo. E por isso não precisamos lembrá-lo. Ainda poderá argumentar que o próprio Senhor Jesus ensinou que o Pai sabe do que precisamos antes de lhe pedirmos a bênção, pois assim Jesus ensinou. Olha o versículo aí. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Mateus 6:1. Então olha para o pastor. Jesus ensinou isso. Jesus falou assim, olha, o vosso Pai bem sabe do que vocês precisam antes até de você pedir. Mas se Deus já até sabe o que eu vou pedir, por que eu tenho que lembrar a Deus então, pastor? Agora vai ficar mais claro. Não é que o Senhor tenha estes ou quaisquer outros problemas. Deus não tem problema de esquecimento, de amnésia, né? Nem que existam contradições na Bíblia Sagrada, porque não existe. Isso nada tem a ver com o ensinamento de Jesus que acabamos de ver. O que realmente o Senhor quer dizer por lembrar-me é o seguinte, agora, hein? Presta atenção. Quando vamos orar, nem sempre estamos desligados das coisas o quê?
materiais que nos cercam. Muitas vezes estamos tão rodeados pelos problemas que não conseguimos nos concentrar, nos ligar em quem? Em Deus. E a nossa oração fica como? Vazia, destituída de fé, poder e autoridade, e por conseguinte não recebemos o que pedimos ou... Então para um pouquinho. Primeira coisa da oração, irmão. A oração exige concentração. Você não pode orar ligado às coisas materiais. Quando você entra numa oração, a primeira coisa para você conseguir ter resposta é se desligar das coisas materiais. É se desligar do que está à sua volta. Você precisa fazer isso. E quando Deus diz, procura lembrar-me, é para que você então cite a palavra de Deus e consiga se concentrar no que você está orando. Olha, pastor, pior coisa que existe é a pessoa fazer uma oração com a cabeça em outro lugar. É a pessoa fazer uma oração, está lá orando, mas a mente está viajando. Pastor, já aconteceu isso com você? Com certeza. Não foi nenhuma nem duas vezes. Principalmente, quer ver? Quando a gente está cansado. Quer ver quando você vai orar de madrugada? Você quer um conselho? Ore em voz alta. Ore para você prestar atenção no que você está falando. Porque senão nem você vai estar ligado no que você está orando. E a tua oração sem concentração vai ficar o que nós vimos aqui, ó, vazia, destituída de fé, de poder e de autoridade. Já aconteceu com você de você estar orando e você começa a orar, daqui a pouco a tua mente vaga e você nem lembra mais o que você está falando? Irmão, nem você está concentrado no que você está fazendo. Então, primeira coisa para a oração ser respondida é que a gente se concentre, que a gente consiga na oração se desligar das coisas daqui e se ligar em quem? Em Deus. E às vezes você tem que fazer força. Eu já falei aqui que uma vez eu vi um missionário falando que ele um dia estava tão agitado, tão preocupado, tão envolvido com tanta coisa, que ele ficou 1 hora ali na presença de Deus em oração, para ele poder sentir que realmente agora ele estava ligado com Deus. Depois de 1 hora foi que ele começou a orar. Aí ele orou mais 2. Porque ele estava orando até então, ele estava agitado, envolvido com muita coisa. Estava orando, mas a mente não estava na oração. E a pior coisa que você pode fazer é isso. Aí a pessoa vai lá, está lá orando, daqui a pouco a mente está em outro lugar. Deus abençoa aí a minha vida, a minha família, meu pai, o periquito, o papagaio, o botijão de gás, acabou, Senhor, misericórdia. Você quer ver? Igual eu brinco, né? Pessoa que vai orar de madrugada, a pessoa acha que só tem que orar de joelhos. Eu falo com toda sinceridade. A oração pode ser de qualquer maneira. Claro que a oração de joelhos é uma reverência. A gente ora aqui toda quarta-feira de joelhos. Amém? Mas eu falo assim, ó, se você for orar de madrugada, principalmente quando você estiver cansado, para mim, não funciona. Se eu ajoelhar para orar, eu acordo no outro dia. Ajoelhado. É uma luta. Você está recebendo as orações de madrugada? Quem está recebendo? Irmão, vou te dar um conselho. Você quer orar de madrugada? Levanta, joga uma água na cara gelada, liga a luz. E tem vezes que eu tenho que orar olhando para a luz assim, ó. E vai, andando para lá, andando para cá, para conseguir o quê? Vencer a carne, me concentrar, me desligar. Aí de repente você sente a presença de Deus, até o cansaço vai embora. Aí se precisar você vai 1 hora, 2 horas, vai tranquilo. Amém? Mas tem que chegar lá. Tem que pegar, amém, Jesus? Enquanto você está orando ainda, ligado às rotações, você está aqui orando, daqui a pouco você está assim, mas tem um boleto para pagar amanhã, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Não, está amarrado, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, daqui a pouco você está de novo, daqui a pouco, mas tem que pegar o fulano na escola, o filho na escola, aí tem que fazer o almoço, daqui a pouco já é... Não vai, irmão. Você tem que se desligar de tudo. Eu sempre falo da minha mãe, um exemplo que ela foi para nós, ela entrava no quarto para orar, naquela época não tinha celular, que hoje também é uma benção para a oração. A pessoa ora com o celular aqui, aí está lá, Senhor, meu Deus, meu Pai, plilim, aí faz, não, já perdeu tudo, esquece isso aqui, amém? Esquece. Ela ia orar, naquela época era telefone de fio, né? O que ela fazia? Ela tirava do gancho, ou ela ia lá e desligava. Ela ia fechar a porta, ela falava assim para nós éramos em 3, eu e minhas irmãs. Ela falava assim, se alguém me chamar, fala que eu não posso atender.
Se vocês me interromperem a minha oração, você já sabe. A gente já ficava já, ai meu Deus, fazia de tudo para não ter problema, para não interromper a oração. Porque ela entrava, ela só saía de lá depois que ela tinha falado com Deus. Oração é coisa séria, tem que ser assim. Nós temos que concentrar na oração. Então, por que eu procuro lembrar-me? Agora você vai entender melhor. Ó. Diz assim, ó. Quando começamos a orar, lembrando ao Senhor as suas promessas, estamos, na verdade, fazendo mais bem a nós do que propriamente lembrando a quem? A Deus. Estamos como que escovando o nosso espírito, lustrando a nossa verdadeira pessoa, que é o nosso espírito, ao lembrar ao Senhor tudo aquilo que nós conhecemos, ou pela primeira vez, dando ouvidos à palavra de Deus. E sabemos que é por dar ouvidos à palavra que a fé vem ao nosso coração. Estamos fazendo, na verdade, um bem infinitamente maior à nossa própria pessoa. Aqueles que usam esse método sabem que é verdade, pois Deus não precisa de que nós o lembremos, para que Ele próprio fique ciente do que nos havia prometido aquela bênção. Então vamos lá, olha pastor, é claro, Deus não precisa que você lembre Ele, para Ele ficar ciente que tinha prometido uma coisa para você. Então como é que funciona essa história do procura lembrar? É assim, olha, você vai entrar em oração, e você vai começar na oração, citar para Deus aquela palavra que Deus te deu, aquela palavra que Deus falou no seu coração. Eu estava conversando com um irmão aqui, acho que foi até na quarta-feira, o irmão André, e a gente batendo papo, eu conversando com ele ali, e eu falando do culto de terça-feira do pastor Fernandes, da palavra que o pastor Fernandes deu. Quem esteve aqui? Foi tremendo, foi ou não foi? Eu estava falando para ele, rapaz, você viu que palavra tremenda? Quando o pastor Fernandes falou das filhas de Zelofeade, é o nome assim, você ouviu, né? É um nominho difícil. As filhas de Zelô, pronto, vamos dar um apelido para ele. As filhas do Zelô lá. E o que elas fizeram? Eu estava falando com ele assim, olha, elas não tinham direito pela lei, e elas foram até Moisés, e Moisés levou a causa a Deus, e por causa delas, daquele dia em diante, a lei foi o quê? Mudada. O decreto foi mudado por causa daquela ousadia daquelas mulheres, daquelas moças, que o pai só teve meninas, só teve mulheres. Ela disse, por causa disso nós vamos ficar sem herança? Porque o nosso pai só teve filhas e mulheres não tinham direito da herança naquela época, foram até Moisés. Aí eu falei para ele, que coisa tremenda. Ele falou, pastor, então hoje eu estava orando em cima da palavra, porque eu costumo fazer isso. Quando eu vou orar, eu procuro trazer a palavra do dia anterior. Eu falei exatamente isso. Eu falei, eu também faço isso. Por quê? Deus não esquece do que Ele falou com a gente ontem, mas a gente esquece? Esquece. Se você não procurar lembrar, você esquece. E você tem que chegar diante de Deus, Senhor, como ontem o teu servo pregou, eu entendi que as filhas de Zelofeade foram diante lá de Moisés e pediram direito. O Senhor mudou a lei, o Senhor mudou o decreto, o Senhor pode mudar o decreto na minha vida também. E quando você começa a orar assim, Deus começa a te lembrar do entendimento que você teve lá na primeira vez quando você ouviu a palavra, ou até, que às vezes acontece também, te dá um novo entendimento. Quantas vezes eu preguei aqui, por exemplo, hoje estou pregando na sexta-feira, e lá na madrugada ou no outro dia eu fui orar e eu comecei a lembrar daquela palavra que eu já tinha pregado, comecei a citar lá para Deus, Senhor, ontem eu estava pregando sobre a oração, um exemplo, né? Falando sobre a forma da oração, Senhor, me ajuda a me concentrar na oração, porque a tua palavra diz assim, assim, e de repente Deus me dava até um outro entendimento maior do que aquele que eu já tinha tido pregando para você aqui na igreja. Deus me dava um outro entendimento quando eu estava fazendo o quê? Olha aqui o pastor, procurando lembrá-lo. Mas eu estou lembrando ele? Não, Deus precisa de ser lembrado. Na verdade, quando eu estou falando para lembrar ele, eu estou lembrando quem? Eu, diga glória a Deus. Deu para entender agora, sim ou não? Esse procura lembrar não é lembrar Deus, é lembrar você. Enquanto você vai
Vamos lembrar. Você está lembrando a Deus, Deus perdeu a memória, Deus teve amnésia. É você que está lembrando Ele, ou na verdade, quando você está falando para Ele, você está lembrando você. Diga assim, eu estou lembrando a mim. Amém, Jesus? Faça sempre isso. Ore sobre a palavra. Force para você orar em cima daquilo que você ouviu na palavra. Hoje aqui não vamos fazer isso, você vai ver que eu vou orar. Os 3 cultos eu fiz assim, eu vou orar em cima do que eu estou pregando para você. Eu costumo prestar muita atenção nos homens de Deus. Eu sempre estou, igual lá na sede, quando a gente tem reunião de pastores, o missionário está pregando, o pastor Jaime está lá. E de repente o missionário vai fazer oração e o pastor Jaime sempre continua a oração do missionário. O finalzinho sempre fica o pastor Jaime. O pastor Jaime entra orando exatamente o que o missionário pregou. Aquilo que Deus deu para ele. Eu sempre presto atenção, ele não ora outra coisa. Quando o missionário termina de pregar, começa a orar, ele fala assim, agora o pastor Jaime vai orar junto comigo. O pastor Jaime começa a orar em cima da palavra que o missionário deu. E eu falei, esse é o segredo, diga glória a Deus. É você procurar lembrar. Mas não, Deus, você está lembrando a você mesmo. Ficou claro isso, sim ou não? Então quando Deus diz, procura lembrar-me, na verdade Ele quer que você fale o que Ele disse na palavra, para que você mesmo se lembre. Diga glória a Deus. Vamos lá então? Deu para entender sim ou não, povo de Deus? Vamos para o segundo então. Segundo passo. Entremos em juízo como? Juntamente. Vamos lá. A oração é um julgamento. É uma batalha. É uma guerra. Ao entrarmos em oração, devemos fazê-la lembrando que estamos verdadeiramente entrando para decidir uma... Irmão, olha para o pastor, nunca entra numa oração por entrar. Nunca brinque de orar. Eu gosto muito que o missionário fala assim, que ele não gosta de perder a oração. Toda vez que você vai entrar em oração, você tem que ter no teu coração que você está entrando para um julgamento. Você está entrando numa batalha. Você está entrando numa decisão. Diga glória a Deus. Então não entra por entrar, não faz a coisa de qualquer maneira. Deus não gosta de oração por fazer. E Deus não entra numa oração por entrar. Se você invocar Deus numa oração, você está fazendo uma coisa séria. Quem está entendendo, diga amém. Então faz a coisa com consciência. Saiba que quando você está entrando numa oração, você está entrando numa decisão. Não, mas eu já orei 10 vezes por isso, pastor. Não interessa, você vai orar 11ª, você ora sério. Sempre de maneira séria. Sempre sabendo que você está entrando num julgamento. Você está entrando numa batalha. Não é brincadeira. Você não pode entrar por entrar. Você não pode entrar de qualquer maneira. Você tem que entrar dizendo, olha, eu estou entrando nessa oração para decidir uma situação. Então diga comigo, toda vez que eu entro em oração, eu estou entrando para decidir uma situação. Se você entrar em oração assim toda vez, você não vai ter oração jogada fora. Você não vai ter oração perdida. Quem está entendendo, diga amém. E a gente não pode ter. Eu vou contar uma experiência que eu tive para você. Eu aprendi isso de um jeito amargo. Acho que eu já até contei aqui. Na outra igreja onde eu estava, na época, eu era pastor, cuidava da igreja, fazia os cultos, mas ainda fazia faculdade. Então o que acontecia? Às vezes no culto da noite, terminava o culto, eu falava com o pessoal assim, gente, hoje eu não posso atender ninguém, porque terminando aqui eu tenho que ainda correr para a faculdade. Eu tinha que correr para dar tempo lá de pegar pelo menos as 2 últimas aulas que eu ainda estava nesse período fazendo, junto com o ministério, terminando lá os estudos. Aí nesse culto eu falei isso, falei, pessoal, olha, terminando aqui, eu não vou poder atender ninguém hoje. Se alguém quiser falar comigo, você marca já para o próximo culto que eu te atendo, ou se não me liga, mas agora eu não vou poder atender. Já tinha deixado as coisas até no cantinho, que era terminar e já correr para dar tempo de chegar na faculdade. E eu fiz isso, terminei o culto, peguei as coisas, já estou saindo, veio uma irmã, uma foto, pastor, ora aqui por essa pessoa, pastor, eu sei que o senhor está com pressa, mas ora aqui rapidinho que essa pessoa está sofrendo muito. O que eu fiz? Eu fui orar. Não fui orar sem fé, eu orei com fé, mas eu não me concentrei. Vou ser sincero dizer para você, eu fui orar, eu estava orando, mas a minha cabeça estava onde? Na faculdade, no horário que eu tinha que chegar lá. Meu amigo, nunca mais. Eu fechei o olho assim, coloquei a mão, fechei o olho e falei assim, Deus, em nome de Jesus,
O teu poder agora alcança a pessoa da foto. Para quê? Eu tomei uma sequência que eu nunca mais esqueci na minha vida. Tum, tum, tum! Soco. Por quê, pastor? O que aconteceu? Na hora que eu orei, manifestou um demônio na mulher. E eu não estava o quê? Concentrado. Irmão, eu vi estrela. Na época eu usava aparelho, a minha boca grudou no aparelho. Pra você ter ideia. Aquilo, a hora que eu consegui recuperar, sabe onde é que eu estava de novo? Que eu consegui recuperar a consciência. E o demônio ria, o demônio dava gargalhada de mim. E eu peguei e voltei assim, eu falei, Jesus me perdoa. Antes até de orar de novo, eu falei, Jesus me perdoa, porque eu fui orar, mas eu não estava concentrado. Falei, quer saber de uma coisa, Satanás? Esquece faculdade, larguei tudo. Falei, agora você fez eu ficar aqui, agora eu vou ficar aqui. Pois eu perco a aula, mas eu te queimo hoje. Falei, eu vou ficar aqui agora até você sair. E comecei, falei, agora demônio, eu vou te queimar em nome de Jesus e tal. E era uma coisa séria, eu me lembro, até não falei no primeiro culto, mas quando foi no segundo culto eu lembrei. Aquela pessoa, meu irmão, você vê como é a coisa. Precisava ser naquele dia. Aquela mulher insistiu, mesmo falando pessoal que eu não ia poder atender, ela insistiu. Por quê? Aquela pessoa ia se matar. Naquele dia, depois eu fiquei sabendo. Se não fosse naquele dia, quem sabe não daria tempo. Coisa séria. Amém? Fala para o irmão do seu lado, fala, nunca ore por orar. Não, vou fazer uma oração. Tá bom, irmão. Ô pastor, faz uma oração. Tá bom, vou fazer uma oração. Não. Para tudo. Vamos parar aqui. Vamos fazer oração. Mas não por fazer. Não existe oração por fazer. Toda vez você está entrando numa oração, você está entrando numa batalha. Você está entrando num julgamento. Você está invocando Deus Todo-Poderoso. Faz uma oraçãozinha aqui, pastor, assim, só para... Não, só para nada. Ou a gente faz a oração, ou a gente não faz. É melhor não fazer. Toda vez que você está entrando numa oração, você está entrando para decidir uma situação. Nunca mais, aquele dia eu aprendi. Nunca mais. Amém? Continua. Deus diz que devemos entrar em juízo. Ninguém entra em juízo de qualquer maneira. Se levamos alguém a juízo, ou se somos levados por alguém, devemos nos preparar para quê? Para a batalha. Certamente o nosso adversário vai usar todos os meios e métodos imagináveis para ter vitória sobre nós. E nem sempre quem tem direito é quem ganha, mas sim quem consegue provar a sua inocência ou razão. Precisamos então nos preparar para entrarmos em juízo. Isso nos leva de volta ao primeiro passo, que é o de lembrá-lo. E após termos lembrado, entre aspas, ao Senhor, que na verdade estamos lembrando a nós mesmos, devemos entrar juntamente com Ele em juízo. Não podemos ir sozinhos, nem tampouco pedir a Deus que Ele vá por nós. Ele diz que temos que ir de que maneira? Juntamente. A batalha é nossa e não do Senhor. E temos que fazer com Ele nossa defesa e o nosso irmão, sempre junto com Deus. Vira a folha. Olha, o que o missionário falou aqui é verdade. Nem sempre quem é inocente ou quem tem a razão é o que vence aquele julgamento. Por exemplo, imagina que você, até lembro do exemplo que ele deu quando o missionário ministrava aqui esse curso fé. Ele falou assim, imagina você está aqui na igreja, hoje é dia 30 de setembro de 2022. Agora são 8h30, um exemplo, tá? Aí de repente você chega na sua casa amanhã, a polícia bate na sua porta. Olha, ontem, dia 30 de setembro de 2022, às 8h30 da noite, foi feito um boletim de ocorrência acusando você de roubo. Que o fulano de tal viu você entrando lá na casa, viu você assaltando, roubando, exatamente nesse horário, 8h30 da noite do dia 30. Você vai... E você sabe que você é o quê? Inocente, sim ou não? Sabe ou não sabe? Vai lá tranquilo, com a cara lavada lá, sou inocente, não devo nada, e vai lá para você ver. Eu, de experiência própria, conheci um rapaz que ficou preso, se eu não me engano, ele trabalhava na minha equipe quando eu era encarregado, numa empresa lá em Araçatuba, e eu mesmo tive que dar depoimento para conseguir provar que não era ele. Ele ficou, acho que, 3 meses preso, porque alguém confundiu ele com outra pessoa, e a pessoa jurava que era ele.
E teve que pegar o olerite. A hora que ele bateu lá o olerite, a empresa teve que fazer declaração que naquele horário ele saiu da empresa, que não batia, não dava tempo dele ter saído naquele horário e ter chegado lá. Mas mesmo sendo inocente, você não tem que estar preparado? Você vai ter que se armar. Não, peraí, não era eu. Não, era você. Não, peraí, pastor, vem cá. Olha, 8h30 da noite, o senhor estava aqui e tal, o senhor não lembra que o senhor pregou, eu estava aqui, o senhor fez a oração por mim, os irmãos estavam aqui, lembram de mim, preciso do senhor agora, eu queria que o senhor desse testemunho, quero que as pessoas dessem o testemunho, e mesmo sendo inocente, você não pode ir de qualquer jeito. Senão, meu irmão, muitas vezes aquele que é inocente perde, porque não se preparou direito. Coisa séria. Alguém conhece algum caso assim, que a pessoa inocente, ou tendo razão, perdeu? Pois é. Eu lembro desse caso, lembrei agora desse caso desse rapaz. Até esse rapaz, depois eu orei por ele, foi um rapaz assim, precisava muito, mas ele ficou, acho que ficou, se eu não me engano, agora acho que foram 3 meses. E fugiu agora, se foram 3, se foram 6, mas foi um bocado de tempo, a gente teve que correr atrás, eu tive que ir lá e falar, não, olha, está aqui o cartão de ponto dele, nesse horário, sou encarregado dele, ele saiu tal dia, assim, 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 não dá tempo, a perícia teve que examinar quanto tempo levaria do trabalho até o local onde aconteceu o crime, e aí chegaram por fim que a pessoa era muito parecida com ele, mas não era ele, mas foi duro de provar. Então, olha, mesmo quem tem razão, mesmo sendo inocente, tem que se preparar. Quem está entendendo, diga amém. Você tem que entrar na oração para decidir, diga glória a Deus. Vamos aí, quem virou a página já, quem está acompanhando, diga amém. Isso é certeza de vitória. Quando e onde foi registrado que Deus tenha perdido uma só batalha? Isto é simplesmente impossível do quê? Deus nunca perdeu. Continua. Entrar juntamente com o Senhor no julgamento é encontrar aquela promessa ou declaração que ele faz a respeito da nossa posição diante daquela situação e então, destemidamente, iniciar o quê? A oração, especificando o motivo dela, logicamente que usando o nome de Jesus, e partir para cima do adversário, exigindo que ele e tudo que é dele saiam de nossa vida, família e o quê? E propriedade. Então você tem que encontrar na Bíblia aquilo que fala ao seu respeito, pegar aquilo, e aí agora com um argumento preparado você vai diante de Deus, que aí nos leva para o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Apresenta as tuas razões. Vamos ver? Depois de termos lembrado ao Senhor o que somos, o que sabemos ser nosso direito, de termos entrado juntamente com Ele em juízo, precisamos apresentar as nossas razões. Apresentar as nossas razões é fazer o mesmo que fazem os advogados quando estão defendendo alguém. Devemos conhecer o direito que a palavra de Deus declara ser nosso e aí, diante do Tribunal Supremo do Universo, que é a própria palavra, erguer a nossa voz e não aceitar nenhum veredito, a não ser aquele que determinamos. Nesta hora, devemos ficar bem acordados e alertas, pois o inimigo vai tentar de todas as formas fazer o quê? Nos ludibriar. Às vezes ele vem bem de mansinho, tentando passar-se por quem? Pelo Senhor. Olha o que ele faz. Ele insinua que nós não merecemos as bênçãos, como se elas fossem dadas por merecimento. E se não conhecemos os meios pelos quais elas nos são concedidas, que é pela graça mediante a fé, nós podemos ser convencidos de que realmente não merecemos nada e aí teremos perdido tudo. Para um pouquinho aí. Primeira coisa que você tem que entender, o que ele diz aqui? O que é apresentar as tuas razões? O missionário compara com aquilo que o advogado faz quando vai defender um cliente. Olha, pastor, já dei esse exemplo várias vezes. Eu chego lá diante do juiz e falo, ô juiz, meritíssimo, o senhor tem que considerar o meu cliente inocente. O juiz vai falar assim para mim, por quê? Eu vou dizer, porque a carinha dele é de inocente, olha lá, ele tem cara de inocente, ele é gente boa, ou ele está sofrendo, olha como ele está sofrendo, juiz, ô juiz, o senhor está vendo como ele está sofrendo? O que o juiz vai falar para mim? O que isso tem a ver com o processo? Com a causa. Ele não vai me ouvir. Então presta atenção, como é que o advogado tem que fazer? Ele chega diante do juiz e fala, meritíssimo, o senhor tem que dar inocência
para o meu cliente. Mas por quê? Porque lá na lei tal, inciso tal, parágrafo tal, tem um direito que guarda ele. Tem uma lei que sustenta ele. Por causa desta lei, o Senhor tem que declarar ele inocente. Aí o juiz vai ouvir ele ou não vai? Aí é outra coisa. Quem está entendendo, diga amém. Você ir diante de Deus, irmão, com as tuas razões, não traz resposta de Deus, não. Deus me ajuda, mas por quê? Porque eu estou sofrendo demais, Senhor. Eu pergunto, quem é que não sofre? Quem é que não está sofrendo? Tem gente sofrendo até mais do que você. Isso é razão? Não. Deus me ajuda, por quê? Porque eu não estou aguentando mais. Meu irmão, isso não é oração, isso é choração. O que é oração, pastor? Deus, me ajuda, faz a obra. Por quê? Porque está escrito, Senhor, que lá na cruz o Senhor levou as minhas dores e enfermidades, então eu não aceito ficar com essa enfermidade no meu corpo. Eu quero a minha cura, diga glória a Deus. Jesus, entra no caso, entra na situação, entra na vida do meu filho. Ah, por que eu tenho que entrar na vida do seu filho? Porque a Bíblia diz, Senhor, que os filhos são herança de quem? Do Senhor. E o fruto do ventre, um galardão. Então eu tenho uma herança, não é uma dor de cabeça não, meu filho não é uma dor de cabeça, minha filha não é uma dor de cabeça, é uma herança do Senhor, diga glória a Deus. Você está baseando a sua oração no quê? Na palavra. Do mesmo jeito que um advogado, ele baseia o argumento dele na lei. Você tem que basear a sua oração na palavra. Se você usar só a sua justificativa, meu irmão, a tua palavra sozinha é tida como nada. Agora a tua palavra junto com a de Deus, ela tem poder, diga glória a Deus. Amém, Jesus? Você tem que conhecer, por isso você tem que saber o que está escrito ao teu respeito, para que a tua oração seja em cima da palavra. Amém? Continua, ele diz assim, ó, quando você for orar, você presta atenção, por quê? Vou pegar essa última parte aqui, que ele diz assim, ó, nesta hora, devemos ficar bem acordados e alertas, porque o inimigo vai tentar de todas as formas nos ludibriar. Às vezes ele vem bem de mansinho, tentando passar-se pelo Senhor, e insinua que nós não merecemos a bênção. Olha para o pastor, a hora que você estiver orando, você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Uma delas é essa. O que o diabo faz na hora da oração? Ele vem com essa história de merecimento. Ele vem tentando se passar por Deus e parece até que é Deus que está te acusando. Mas você não merece o que você está pedindo. Não, mas você é uma pessoa que não merece o que você está pedindo em oração, isso aí é muito para você. Você já fez muita coisa errada, você é uma pessoa pequena, você é uma pessoa assim assada, o que você tem já está bom, do jeito que está já está bom, se conforme, se acomode com isso. Isso é a voz do próprio demônio. E se a pessoa não conhecer bem, como o missionário diz aqui, o direito que ela tem, ela se convence. Ela é convencida pelo diabo, ela é ludibriada por Satanás e ela se convence, realmente eu não mereço isso. Realmente acho que é muita coisa para mim. Irmão, não aceite. Por quê, pastor? Nada é por merecimento. Aprenda isso. Nada, nenhuma bênção de Deus é porque eu mereço ou você merece. Quando o diabo vier com esse pensamento de que você não merece, você tem que falar, Satanás, é verdade, eu não mereço. Mas a bênção de Deus é me dada pela graça. Diga glória a Deus. O que é graça, pastor? Graça significa favor que eu não mereço. Favor não merecido. Diga glória a Deus. Então não é porque eu mereço, é porque Deus é bom. E Ele vai fazer na minha vida. Amém? Para com essa história que você não merece. Para de ser convencido com isso. Segunda artimanha que o diabo usa, olha só. Está aqui, ó. Veja bem a importância. Aliás, perdão, volta um pouquinho aí em cima. Como o demônio gosta de que vivamos no quê? Na ignorância. Quem está acompanhando aí, diga amém. Achou aí? Então vamos lá. Ele gosta que vivamos na ignorância. Que sejamos o quê? Preguiçosos. Mas preguiçosos no quê? Nas coisas espirituais, na oração, na palavra, né? E que não aprendamos aquilo que é nosso. Só assim ele poderá, na hora da nossa oração, que é o julgamento, vir com as suas desculpas esfarrapadas e nos ludibriar. Muitas vezes, olha o que ele faz, presta atenção agora, ó. Ele traz à memória um pecado que havíamos cometido há muito
tempo, do qual já nos arrependemos, e portanto ele nem existe mais na memória do Senhor. Mas por não estarmos afiados na palavra, esquecemos que pecado confessado é pecado inexistente, e então nos colocamos a confessá-lo de novo, assumindo uma posição de responsáveis por algo que já nem mais... Irmão, o diabo é mestre em fazer isso. O que, pastor? Ficar acusando você de pecado que nem existe mais. Como, pastor, pecado que nem existe mais? Irmão, pecado confessado é pecado inexistente. Eu já contei aqui que eu passei por isso. Quando eu comecei na igreja, antes do pastor explicar, de eu entender isso, toda vez eu ia orar. E assim, você começa a orar, o diabo vem com a acusação. Você não pode receber. Não, mas você não pode orar, principalmente quando você vai atacar ele. Ô demônio, em nome de Jesus. Mas você não tem autoridade para me mandar embora. Vem no seu coração, vem na sua mente esse pensamento. Por quê? Lembra que você fez? Lembra do que você fez, do que você disse, do que você falou? E às vezes faz tanto tempo. Não é o tempo que perdoa o pecado, é a confissão. Diga glória a Deus. O que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes há muito tempo atrás, quando você errou, você já confessou, pediu perdão a Deus. E eu pergunto para você, quantas vezes eu tenho que pedir perdão a Deus de um pecado? Quantas vezes? Quantas vezes? Uma! Se eu me arrependi de verdade, pedi perdão a Deus, confessei e pedi perdão a Deus, o que acontece? Eu não tenho mais esse pecado. Você sabe o que a Bíblia diz? Que esse pecado ele é lançado num lugar que a Bíblia chama de mar do esquecimento. Ali, meu irmão, está morto. Deus não lembra mais. Toda vez eu ia orar, aí vinha aquela acusação, eu começava de novo. Deus, me perdoa mais uma vez eu quero pedir para que o Senhor me perdoe daquele pecado. E Deus estava lá, que pecado? Porque ele não lembrava mais. Mas o diabo estava me fazendo de bobo, dando risada, sempre me acusando de uma coisa que ele sabia que já não existia, mas ficava pesando na minha consciência, ficava pesando no meu coração. Até que o dia o pastor explicou, eu lembro, eu estava sentado, o pastor falou assim, olha, era uma santa ceia. No dia que você se arrependeu do seu pecado e pediu perdão a Deus, seu pecado foi lançado no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais. Não aceite mais o diabo te acusar desse pecado. Dá um basta, diga Satanás, chega. Você não pode me acusar mais porque eu já me arrependi, já confessei o meu pecado. Acabou. Agora segue a sua vida de cabeça erguida, sem dever nada. Diga glória a Deus. Acabou, nunca mais. Eu não fiquei lá, naquela ladainha, pedindo perdão todo dia pelo mesmo pecado, toda vez pelo mesmo pecado. E tem muita gente que está assim, às vezes é o teu caso. Toda vez que você vai orar, vem aquela acusação. Mas lembra que você fez um dia, meu irmão, se você já se arrependeu, já pediu perdão, acabou. Amém, Jesus? Não deixa o diabo mais te acusar, porque na hora da oração, exatamente na hora da oração que o diabo vem com essa acusação. Continua aí. Ele diz assim, veja bem a importância de conhecermos os nossos direitos, pois a pessoa que não os conhece será facilmente enganada pelo maligno. Ela não terá condições de apresentar suas razões e assim não conseguirá pleitear a sua causa, perdendo consequentemente a batalha. Lembre-se na lição número 3, em que estudamos que direito não reclamado é direito o quê? Lembra disso? Direito inexistente. Você tem direito à bênção. O Senhor Jesus já venceu o diabo por você. Ele já levou as suas doenças para que você não tivesse que levá-las. A Bíblia garante que você é mais do que vencedor. Mas se você não conhece as declarações da Bíblia, que falam da sua posição diante de Deus, você não poderá apresentá-las no julgamento e certamente ficará sem receber o cumprimento delas. Quando estamos cientes dos nossos direitos, e isto podemos estar não pelo que desejamos, mas unicamente pelo que a palavra de Deus afirma, podemos estar certos que aquilo que a Bíblia diz ser nosso é o que teremos. Deus não colocou qualquer declaração nas Escrituras só para quê? Para enfeitá-las. Elas foram colocadas para que pudéssemos ter vida, e vida com o quê? Então o que falta para o povo de Deus? Conhecimento. Se você não conhece o seu direito, meu irmão, na palavra de Deus, você não pode exigir ele. Preste atenção, isso aqui é muito forte. Nenhuma palavra na Bíblia foi colocada só para enfeitar.
Deus falou assim: vou escrever isso aqui para ficar mais bonito, ou vou escrever isso aqui para preencher um espaço em branco. De jeito nenhum. Não, meu irmão, tudo que está na palavra, ali tem alguma coisa de útil, tem utilidade, amém? Deus escolheu bem as palavras para colocar nesse livro, porque tinha muitas coisas para dizer que Deus deixou de fora. Deus escolheu bem, o que está aqui foi muito bem selecionado. Não tem nada inútil na Bíblia, nada está aqui de enfeite. O que falta então? Falta eu meditar, buscar Deus, o que essa palavra quer falar comigo? Eu até brinquei, não é igual aquela casa que tem hoje em dia, as casas estão assim, você vê lá uma cadeira bonita, aí você vai sentar, né? Aí a pessoa fala assim, não, essa aí não pode sentar. Mas por quê? Essa aí é só de enfeite. Não, meu irmão, na Bíblia não tem nada de enfeite, diga glória a Deus. Tudo que está aqui tem utilidade. Você tem que meditar e falar, Jesus, me mostra aqui o que isso aqui tem de bênção para a minha vida, e Deus vai te mostrar. Amém? Vamos terminar no quarto passo? Quarto passo, para que te possas o quê? Justificar. Esse aqui é o próprio Deus que vai fazer. O quarto passo é o próprio Deus. Aqui está claro que Deus não quer que brinquemos do quê? De oração. Nem que sejamos derrotados a orar. O propósito da oração é que sejamos justificados. O que na linguagem bíblica significa o quê? A vitória na oração. Então olha, pastor, vamos lembrar? A primeira coisa que ele diz vamos voltar lá. Primeiro passo, procura lembrar. Você não vai lembrar Deus, na verdade você vai lembrar quem? Você. Segundo passo, apresenta-me as suas razões. Aliás, entremos em juízo juntamente. É você não ir sozinho, não brincar, lembrar que a oração não é uma brincadeira. Lembrar que toda oração é decisão, julgamento. Amém? Terceiro, apresenta-me as tuas razões. É você ir como o advogado faz para defender o seu cliente. Ele não vai com o argumento dele, ele vai com o argumento da lei. Você não pode ir com o argumento seu, você tem que ir com o argumento da palavra. Amém? Isso que é apresentar as suas razões e aí tomar cuidado com as estratégias do diabo. Que ele vai tentar dizer que você não merece, ou ele vai trazer um pecado que você cometeu lá atrás, que já está até enterrado, mas ele quer ressuscitar para te acusar de novo. Nessa hora você não pode aceitar, amém? E o último agora, é Deus fazendo isso, te dando a vitória na oração, que é a justificação. Vamos lá? Só mesmo alguém que desconhece a sua posição em Cristo e os seus direitos na presença de Deus, será capaz de fracassar nas batalhas espirituais, tanto pelas bênçãos espirituais quanto físicas ou materiais. Justificação é um termo próprio da justiça, que significa absolver, mas não somente absolver, mas declarar alguém justo, como se jamais houvesse pecado em toda a sua vida. A justificação inclui mais do que o perdão dos pecados e a remoção da condenação, pois no ato da justificação Deus coloca o ofensor na posição de justo. O presidente da República, por ocasião do Natal ou Ano Novo, pode indultar, ou seja, perdoar o criminoso. Não pode, porém, reintegrá-lo na posição daquele que nunca desrespeitou a lei. Ora, sem a justificação que vem pela fé, jamais teremos paz com Deus. Se não tivermos paz com Ele, podemos esquecer, jamais seremos abençoados. Mas graças a Deus que isso é possível. É para isso que Ele nos convida. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Diga glória a Deus. Pastor, o que foi essa última parte? Deixa eu explicar para você. O que é justificação? É Deus tornar você justo. Olha para o pastor, você sabe o que é tornar uma pessoa justa? Não é só perdoar o pecado dela. Quando você perdoa o pecado de uma pessoa, ela foi perdoada, mas ela fica marcada como alguém que um dia errou. Foi perdoado, mas um dia errou. Justificar é tornar você justo, é pegar você e colocar você lá atrás, como se você nem tivesse cometido aquele pecado. Como se você fosse inocente, justo, desde o dia que você nasceu. Justificar é isso. Não é só perdoar, é rebobinar a sua vida e voltar lá atrás, te colocar na posição
como se você nem tivesse cometido aquele pecado. Fazer a sua ficha ficar limpa. Isso é justificar. Diga glória a Deus. Deus pode fazer isso por você hoje. Amém? Vamos lembrar rapidinho os 4 passos. Então, primeiro, procura lembrar. Você vai fazer isso agora. Você não vai lembrar Deus. Você está lembrando quem? Você. Deus já sabe. Segundo, entremos em juízo como? Juntamente. Oração não é brincadeira. Oração não pode ser jogada fora. Oração não é para ser perdida. Toda oração é decisão. Toda oração é uma batalha. Amém? Terceiro, apresenta-me as tuas razões. Você tem que pegar na palavra de Deus e apresentar os seus direitos aqui diante de Deus. É como o advogado faz. Ele não usa argumentos próprios. Ele usa os argumentos da lei. Cristão também. Ele não vai no mundo espiritual falando do que ele está sentindo, do que ele está achando. Não, ele vai falando do que ele está crendo, do que está escrito na palavra. Isso é apresentar as suas razões, amém? E o último, 4º passo, Deus vai te justificar. É quando Ele te dá a vitória na oração, amém? Ele vai fazer isso agora. Vamos ficar de pé? Eu vou fazer 2 orações. A primeira, irmãos, eu vou começar a orar e vai chegar uma hora que eu vou chamar você para